Oi, oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fabíola? Tudo bem, Débora? Tudo bem, boa noite. Ótima noite, um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Ai, que bom poder estar aqui com vocês. Boa noite, porque nós estamos gravando, né? Essa lição é noite, mas se você, independente do horário que você estiver assistindo, que você sinta aí as nossas saudações. Estamos muito felizes mesmo em poder compartilhar e principalmente essa lição agora que a gente está estudando, porque o nosso guia de estudos, gente, tá maravilhoso. Missão, falando sobre missão, gente. Missão de Deus, minha missão. Ah, isso é ótimo. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Vamos ter 3 meses de bate-papo sobre esse tema maravilhoso. E eu já estou apaixonada. Eu vou pedir agora para Débora, a minha xará, né, Débora? Aí a gente Sim, chama, agora a gente chama a Débora de Débora Prado e sim. a Débora ou Debbie Braga, porque aí assim dá uma diferenciada. Débora, você Isso. pode fazer oração para a gente? Sim, vamos orar então. Querido e bom Pai que estás aos céus, mais uma vez, somos extremamente gratos por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida. Agradecemos, Senhor Deus, pela saúde, pela paz que temos e pela oportunidade que estamos tendo neste momento de estudar a Bíblia, aprender mais de Ti, dessa missão que o Senhor deseja que nós possamos cumprir aqui na face da terra. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe e nos dê sabedoria para falarmos dirigidas pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Débora, você fala para a gente aí de onde? Eu moro em São Roque, no interior de São Paulo, né? É uma cidade pequena, mas assim, muito agradável, muito gostosa. Não posso falar porque eu sou minhoca, nasci aqui, então não saí daqui. Ah, gostei dessa, sou minhoca. É daí para o céu. Isso, sim. Que legal, que legal. Ô, Débora, e onde você tá? Tá calor? Muito. Gente, que calor, né? Olha, eu sou professora de música na escola adventista e hoje eu fui para a escola e assim, as atividades que tem que fazer com as crianças, a gente sai da escola pingando assim, muito, muito quente, mas a minha terra aqui é muito gelada, gente. Então, assim, para nós esse calor está sendo assim, fora de contexto, porque aqui à noite, por exemplo, nunca passa de 17, 18 graus. É muito geladinho mesmo. Mas tem estado tão quente aqui à noite que, olha, eu vou dizer, bem difícil. Nossa, aqui onde eu estou em Artur Nogueira. Gente, Hum, aqui tá 37 graus. é, Agora, à noite, que a gente está gravando, está 31 graus. De nossa, noite. Eu nunca imaginei que essa temperatura poderia acontecer à noite. pois é. Fabiola, fala pra gente aí aonde você tá, como que tá aí o clima, que o clima Gente, da vez é aqui calor. não tá muito diferente de vocês. Eu falo aqui de Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. É uma cidade Hum, normalmente muito agradável, bem ventilada, né? A gente fica sobre uma serra mesmo, mas o calor aí não deu trégua para ninguém, gente. não, A gente está sobre a influência de um fenômeno climático. Mas hoje a gente não vai nem aprofundar nisso, porque isso é mais da minha área mesmo, né? Mas esse fenômeno está superaquecendo aí boa parte do país, né? Derramando mais água para um lado, menos água para outro, mas assim vai indo. Mas vamos hidratar bastante e muita oração aí para Deus É permitir que a gente verdade. supere esse calor. É verdade. Gente, olha, foi muito bom esse momentinho aí de descontração com vocês, falando aí do calor, mas vamos agora voltar para o nosso tema lindo. Como a gente falou, é sobre a missão, e a missão de Deus nos alcança, parte um, porque na próxima semana a gente vai falar de novo sobre a missão de Deus que nos alcança. Então, tem bastante coisa legal aí pra gente.
Eu gostaria de começar a contar para vocês uma história muito interessante de um que está aqui na introdução do nosso guia de estudos, né? Que fala assim, sobre um pântano que ele é pavoroso. À medida que as pessoas iam pelo caminho e passavam por este pântano, muitas vezes elas eram vencidas e caíam. Aí os gritos, né, dos moribundos, eles eram ouvidos em todo o vilarejo vizinho, e aquilo era terrível e assustava muito as pessoas. E aí as pessoas começaram lá, daqueles vilarejos, realizar diversas assembleias para poder ver o que poderiam fazer, levantaram teorias, o que estava causando, e colocavam ali soluções para resolver aquela situação daquelas pessoas que caíam no pântano. E às vezes eles estavam no meio da reunião e caía alguém. E aí eles começavam a ouvir os gritos. E aí conta que eles até fizeram uma vaquinha, digamos assim, para poder arrecadar fundos para eles construírem um salão para poder ficar fechadinho e eles conseguirem concluir ali as reuniões deles para poder solucionar esse problema. Sabe o que acontece? No final das contas, ninguém nunca solucionou o problema das pessoas caírem ali naquele pântano e sofrerem e gritarem. Eles sempre ficavam conversando e encontrando teorias, encontravam vários motivos, mas pôr a mão na massa mesmo e resolver o problema, nunca. Então, à medida que a gente vai conversar agora sobre a missão, eu gostaria que nós meditássemos nessa parábola para não acontecer o que aconteceu naquele vilarejo. Para a gente não apontar aqui várias ideias, várias soluções, mas não colocar a mão na massa. Porque de nada adianta a gente ter as ideias, de nada adianta o Senhor nos mostrar o caminho, o que a gente precisa fazer, mas a gente não vai lá ajudar quem realmente precisa. Então, tem até uma parte da história que eu achei muito, muito interessante, que eles até compravam comida ali para as reuniões, às vezes ficavam muito longas, e aí eles preparavam tinha toda uma preparação bem caprichada para a reunião. Do que adianta nós conhecermos tudo que a gente vai aprender aqui e não colocar em prática? Então, eu já vou começar fazendo aí esse apelo, né? E aí, a missão de Deus, ela tem um propósito, uma origem, e isso tudo já vem lá do coração de Deus. A missão, ela não começou no chamado lá, que nem a gente está acostumado, sabe, de Abraão, lá no Êxodo, com Jesus. Não. Essa missão, ela já vem ali do coração de Cristo, desde quando ele fundou o mundo. Porque ele queria não ficar próximo de nós. Ele sempre quis ficar pertinho de nós. E aí eu vou te convidar para a gente ler o verso que está em Gênesis, no capítulo 3, nos versos 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? É interessante que aí começa já com Deus procurando o homem. Isso é muito bom. E aí eu vou pedir agora para Débora, minha xará aí linda, maravilhosa, falar um pouquinho para a gente. Onde você está? Foi uma pergunta que Deus fez. Comente tudo que essa pergunta envolve para a gente, Débora. Por que não estavam no lugar combinado? O que aconteceu ali? Essa não é uma pergunta apenas geográfica, mas ela é de relacionamento. E também depois, eu quero fazer outra perguntinha para você. Mas fala primeiro sobre isso. Bom, eu gostaria de começar aí, antes de responder, dizendo aqui, olha só,
Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? Ele nos deu esse mundo perfeito, porque ele queria que nós tivéssemos assim, ó, vivêssemos essa conexão com ele. Mas, de repente, o que acontece? Ele tem essa pergunta, né? Onde você está? Para Adão e Eva. Por quê? O que aconteceu com eles? Né? Eu vou convidar vocês a lerem aí rapidinho comigo o Gênesis 9, né? E do versículo até 15. Eu vou ler aqui na íntegra, porque eu achei assim que cabe muito para a gente poder entender. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim, mas fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: mas quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem. Ah, foi a mulher que me deste de companheira que me deu o fruto da árvore proibido. Disse o homem. Disse o Senhor. Perguntou então a mulher: que foi que você fez? E a mulher respondeu que a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias de sua vida. E eu porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e seu descendente, e delas ferirá a cabeça, e você lhe ferirá de calcanhar. Eu fico me imaginando, né, Adão e Eva, tendo todas as oportunidades que Deus havia dado, e de repente eles cometem esse erro de comer do fruto. E aí Deus pergunta assim: onde está você? Onde você está? E Deus nos faz essa pergunta porque Ele quer nos alcançar. Muitas vezes nós jogamos a culpa em alguém. Ah, eu não fui, eu não fiz, eu não tomei a decisão, porque o meu marido não podia, porque meu filho me atrapalha. Mas claro que Deus, ele sabia onde Adão e Eva estavam, mas eles estavam dominados pelo medo. Agora, Deus, ele tinha um propósito. E esse propósito, como você disse, Débora, ele não foi só assim, ele tem uma missão. Ele deseja nos salvar. Então, ele não só criou um mundo perfeito, mas ele tinha essa missão, né? E o que eu acho, assim, muitas vezes a gente se pergunta, né? Onde nós estamos? Será que nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu? Será que nós estamos buscando exatamente a missão que Deus nos deu, né? Eu gostaria de ler uma coisa bem aqui rapidinho. Ó. Antes da queda, o relacionamento de Deus com Adão e Eva, ele era caracterizado por uma comunhão diária lá no jardim, né? E enquanto Adão e Eva permanecessem fiéis à sua lei divina, a sua capacidade de saber, vivenciar, só cresceria mutuamente. Então, qual é a missão de Deus nos alcançar? Veja bem, ele nos dá a chance, ele pergunta onde a gente está. E a missão é nos resgatar. Não é verdade? Deus, ele anseia a todo momento estar comigo e com você. Agora, ele também nos deu o livre-arbítrio. Não é verdade? É verdade. Débora, olha, se nós vermos assim toda a parte ali do Antigo Testamento, desde lá do dilúvio, não só ali no Éden, mas ali a partir do dilúvio, no santuário, até o santuário, a gente vai ver que várias vezes, o tempo todo, Deus quer estar perto dos seus filhos. Então, acho que Sim, essa natureza missionária já está no coração de Deus. Porque sim. ele está o tempo todo nos buscando. É isso mesmo? É isso mesmo. Ó, ele, veja bem, ele já. Quantas vezes Deus buscou isso, né? Olha só, no Antigo Testamento, ele tem a sua natureza missionária, né? Agora, olha só, ele, após o dilúvio, Torre de Babel, ele foi lá,
fez tudo aquilo, dividiu os povos, depois Abraão nas promessas, né? Ele fez uma promessa aos descendentes de Abraão: olha, eu serei o seu Deus e eu estarei com você. Gente, eu fico imaginando que bom a gente ouvir isso, porque no mundo em que a gente vive, se nós pensarmos assim, será que Deus não está comigo? Mas a todo momento ele tem essa missão de nos resgatar, essa missão de nos buscar, de ansiar estar conosco. E aí ele te pergunta: onde está você? Né? Eu gostaria de comentar mais uma coisa que eu achei assim bastante interessante. Olha, onde está você? Foi um clamor ardente de Deus, de um Deus, mas um Deus missionário, qual já pergunta angustiada revela a consciência do abismo que se criou, porque se criou um abismo, né? Mas o que aconteceu? A pergunta também foi um convite de Deus para todos os seus filhos perdidos, né? Que retornassem nesse relacionamento de confiança. Você vê quanto Deus busca. E aí eu pergunto para a gente: será que a gente também tem essa missão? Será que também somos missionários? Será que também buscamos estar mostrando a Jesus para outras pessoas? E, principalmente, ansiamos estar ao lado de Jesus? Olha, Débora, você falou de Jesus. E aí agora eu vou perguntar para a Fabiola sobre isso. É. Quando a gente deu uma pincelada aí bem por cima aí de como Deus tem buscado estar conosco no Antigo Testamento. Mas ali, a partir no Novo Testamento, a gente percebe que Deus mostra de uma maneira muito clara o desejo dele estar conosco através de Jesus. Fabiola, fala para a gente sobre isso daí. Gente, meninas, eu não sei vocês, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende porque toda escritura ela é inspirada e útil para ensino, não só o Novo Testamento, mas o Antigo, porque daí eles se unem, se fundem, até porque historicamente, né, não existia essa separação. Isso foi com o tempo aí, né, com as traduções para ter esse marco temporal, mas a Débora Prado trazendo essa retrospectiva de Deus presente desde muito antes do Éden, me dá vários insights aqui para falar também sobre esse Deus que já tinha todo esse plano da redenção e que levantou profetas ao longo da história da Bíblia, que é lindo, você que está nos ouvindo, ter tempo de folhear e entender isso que a gente está falando, como o profeta Isaías. É um profeta que, particularmente, assim, eu tenho um apreço muito grande, porque quando a gente fala de Jesus, Jesus não aparece só ali no livro de Mateus, com aquela genealogia e contando um Não. breve relato sobre o nascimento dele. Ele já estava, ele já existia, né? E nós vemos isso ao longo da Bíblia, porque o Verbo era Deus, Deus. estava com Deus, e esse Verbo, ele se encarnou. Gente, para quem não tem fé, é muito difícil acreditar nisso. Acreditar num Salvador que é 100% homem, se fez carne, habitou entre nós, mas é divino. É Deus encarnado, é Deus para ficar cada vez mais perto, é Deus conosco, né? Então, quando a Débora inicialmente ali falava, né, a Débora Prado, agora eu não vou chamar vocês pelo sobrenome para facilitar, Prado e Braga, quando a Prado começou falando sobre esse relacionamento do Senhor já desde Adão e Eva, que ia na viração do dia para ter esse contato, depois lá em Êxodo, pessoal, eu quero que vocês construam um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. E assim vai indo, ao longo da jornada, levanta profetas para anunciar, ó, virá o Messias, o Deus Emanuel, ele vai nascer de uma virgem. Gente, mas isso será que já foi anunciado antes? Sim, está lá em Isaías, capítulo 7, o verso 14. Você que tem tempo de olhar com mais calma, folheie e abra a Bíblia lá. Então, os profetas já anunciaram, haveria uma virgem. E olha que coisa mais linda esse relato. Ela era casada com José. Maria foi escolhida a dedo. Olha a beleza do Senhor em escolher uma mulher tão pura,
tão especial. E Maria foi escolhida. E José, naquele meio, né? A gente tá trazendo aí um relato lá dos primeiros capítulos de Mateus. José, ele teve tanta sabedoria, gente. Pensa só, pensa, vamos trazer essa realidade aqui para nós, esse Deus conosco nascendo hoje aqui no nosso mundo. Imagina, eu casada com meu marido, ainda não me desposei, e aí o que que acontece? Eu falo para ele, tô Tô grávida do grávida. Espírito Santo. Gente, hoje o pessoal faz até piadinha com isso. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não veremos a Deus. Hum. Porque a palavra do Senhor, ela trata de coisas espirituais e nós somos carnais. Então a gente precisa de fé para crer. Então, quando a Débora Braga fala assim, Fabíola, então veio um Deus conosco, veio. O nome dele é Jesus. Jesus de Nazaré. Nasceu como uma criança e foi ali sendo educada nesse lar humano, né, com Maria e José sendo seus pais humanos, mas ele tinha o divino ali dentro dele. E ele não veio aqui sem propósito. Ele e o pai eram um só desde sempre. Ele já tinha entendido ao longo do processo esse relacionamento, porque eles são um. E a nossa mente limitada, gente, é muito difícil de entender isso. No Antigo Testamento, quando a gente vê Deus se revelando aos homens através da sua presença, através de prodígios, de milagres, lembra lá da sarça ardente, né? Ele se manifestava no meio daquele povo para fazer com que eles entendessem: olha, eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, mas agora com Jesus eu posso tocar em Deus. Você já imaginou uma coisa dessa? Gente, Gente, é magnífico, né? Olha, é magnífico. a Ivete, licença, ô Fabiola, a Pode Ivete, falar, que pode é falar. uma das nossas colaboradoras aqui no canal, ela que nos faz todo aqui o esboço do que a gente vai falar, as divisões, ela colocou uma frase que eu achei maravilhosa. Ela colocou a frase assim: Deus se recusa a desistir de nós. E aí eu estava Exatamente. procurando assim no nosso guia de estudos, e se a gente for ver, é exatamente isso. Ele não desiste. E aí o amor dele foi tão grande que ele falou: não, eu quero estar pertinho. Mesmo É lá isso. não sendo legal, lá eu vou sofrer, lá vai ser horrível para mim, mas eu quero ficar pertinho dessas pessoinhas aí, porque eu amo tanto, não tem É nem isso. palavra. Não tem. Jesus, ele veio trazer para nós esse reino da graça e dar um vislumbre do que seria o reino da glória, que a gente não consegue entender porque ele não chegou ainda. Então, Jesus, ele vem, ele chega e ele passa ali naquele período do ministério dele, que foi um período muito curto, mas o tempo suficiente, né, para imprimir no coração daqueles discípulos o ide, o convite para falar, olha, é o seguinte, tudo que vocês estão vendo aqui, parece que a gente está entrando numa Matrix aqui agora, tá? Você que está nos assistindo, tomamos a pílula aqui da realidade. Tudo que vocês estão vendo aqui é só uma fagulha do que eu tenho preparado para vocês. Então, Jesus vem, a missão de Jesus é de anunciar essas boas novas, e dentro dessas boas novas existia a morte de cruz, porque somente através da sua morte, desse Deus, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, somente Sim. através dessa entrega, nós três temos a oportunidade de conversar sobre isso, de conhecer sobre esse Jesus. Pensa só da época de Jesus até o nosso momento presente, quanta história já aconteceu e quanta gente já morreu para que a Bíblia que eu tenho hoje chegasse aqui na minha mão. E nós Ai, temos a oportunidade de nos alimentar dessa esperança. ai, é Então, lindo. esse Deus conosco que não desiste de nós, ele se encarnou. Não é reencarnação, é encarnação. Ele se encarnou e ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Mas ao longo desse processo todo, a gente vê o cuidado de Deus, porque ele faz uma grande promessa para nós, que um dia ele voltaria. Ele Ah, morreu, foi para o Pai, mas ele volta. é isso aí. Débora, Oi.
Deus, esse Deus da missão, ele vai cumprir o seu desejo de estar conosco Sim, pessoalmente. sim. É isso? Quando que vai É. acontecer? Fala pra gente aí em 30 segundos. Olha só, ele fala: Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu. Agora você precisa fazer a sua parte. A obra de salvação, ela já está completa, não está? Porque, olha, ele veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e agora ele voltará para nos buscar. Resta você aceitar. Resta você atender esse pedido, essa obra de salvação, esse plano, essa missão é maravilhosa, né? E eu acho que essa lição, gente, toda vez que eu penso na lição, nesse amor incondicional, eu me lembro de uma frase que uma coordenadora de escola disse um dia para mim. Ela falou: Débora, às vezes a gente esquece que se Deus, em sua infinita misericórdia lá de cima, falasse assim: ó, eu vou esquecer um minutinho da Débora, nós não estaríamos mais aqui. Porque nós temos, ele bolou esse plano lindo, maravilhoso para nós, para me salvar e para te salvar. E ele prometeu que ele vai vir buscar e nós vamos estar juntos nas mansões celestiais. Amém, amém. Fabiola, isso vai ser fácil? É simples É nesse assim? ponto que eu queria chegar. Conta É pra mim. nesse, é nesse ponto que eu queria até levantar o dedinho aqui para dizer o seguinte: enquanto ele não vem, o que que a gente faz? A gente só espera aqui? Tá Não, tranquilo? Não. E aí a gente vai chegar nessa tua pergunta, Débora, porque existe uma convocação. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus vai dizer o seguinte, ó, ide. Ele não tá dando assim outra alternativa, ele está convocando, ó, vocês vão, façam discípulos, anuncie as boas novas do reino, anuncie tudo que eu estou falando para vocês, porque eu vou estar com vocês até até o fim do tempo do fim, e lá no fim, os confins, eu estou com vocês. Mas ele nunca prometeu que seria fácil, mas nunca prometeu mesmo. E se a gente olha para os discípulos, a gente vê o quanto eles sofreram para cumprir esse id. Morreram, sim. mortes assim terríveis, viraram mártires. E aí eu aqui em Tangará da Serra, em 2023, quero só sombra e água fresca? De Não. jeito nenhum, né? Não vai ser fácil. Nós teremos muitas aflições, seremos perseguidos, seremos, às vezes, seremos utilizados até como motivo de chacota, de piadinha, Maltratados. maltratados, excluídos. Talvez você que está me ouvindo já passa por isso de alguma forma. Mas Jesus também ele diz: tem de bom ânimo, eu já venci por vocês. Que lindo. Aguenta um pouquinho mais, que eu estou Não dá. chegando e aí a gente vai ficar grudadinho para sempre. Gente, olha, quando a gente viu tudo isso aqui, dá um calor no coração, sem ser esse Sim. calor que a gente está sentindo, mas um calor gostoso no coração e dá vontade de fazer. O que que eu tenho que fazer para esse dia chegar logo? O que que eu tenho que fazer? Ir Entregar. pregar. E o que eu achei mais legal nesse nosso guia de estudo é que toda semana a gente vai ter um desafio. E esse desafio, nossa, o desafio dessa semana é muito legal. Eu quero contar para vocês. É você orar todos os dias para que Deus te motive a fazer parte dessa missão. Para que Deus, olha, eu vou colocar aqui na primeira pessoa. Eu tenho que orar para que Deus me ajude a cumprir essa missão. E o desafio, tem 2 desafios que a gente vai fazer, além de orar e pedir para Deus isso, é para a gente pegar o nome de uma pessoa que a gente não tem muito contato. Não é uma pessoa que a gente tem bastante contato, é uma pessoa, um vizinho que você não fala muito, alguém no trabalho assim que nunca está muito perto, alguém no metrô, alguém que você vai. Alguém.
e você vai começar a orar por essa pessoa. Pode ser um comerciante, você vai orar por essa pessoa e você vai pedir para Deus tocar no seu coração para que você possa fazer algo. E na próxima semana eu vou querer a participação aí de vocês, eu quero aí o nosso bate-papo cheio de mensagens que eu quero que vocês me falem o que aconteceu, tá bom? Todo mundo aqui, eu quero um pouquinho, um testemunho, falar alguma coisa que aconteceu, porque Deus vai nos usar. Nós não vamos Sim, fazer igual aquele pessoal daquele vilarejo. A gente não vai não. ouvir tanta coisa bonita, planejar tanta coisa boa aqui, ó, e E morrer não na fazer. praia, tá bom? Gente, obrigada, obrigada mesmo. Até semana que vem. Fabiola, ora pra gente. Vamos conversar com o nosso Pai. Grandioso Deus, nossa, como é gostoso, Senhor, nós entendermos essa promessa, essa verdade que a tua palavra nos revela. O Senhor nos ama profundamente, não porque mereçamos, porque nós somos tão pequenos, tão sujos, cheios de pecado, mas o Senhor entregou o seu único filho por amor a mim, a Débora, as Déboras que estão aqui, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, muito obrigada, que nós possamos entender, internalizar na nossa vida, que a nossa compreensão acerca do sacrifício de Jesus seja ampliada ao longo desse trimestre de novos ensinamentos e Amém. que cada um de nós nos sintamos convocados a cumprir a nossa missão, assim como os apóstolos, os discípulos cumpriram a missão deles. Senhor, por favor, capacita-nos. Sozinhos nós não vamos conseguir. Que o seu Santo Espírito nos batize, nos instrua e nos caminhe, nos guie pelo caminho reto até aquele glorioso dia onde nós encontraremos a Cristo Jesus, que prometeu que um dia vai voltar. Fica Amém. conosco. Obrigado por esse momento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, amém. Gente, semana que vem, quem comentar aqui, eu vou falar seu nome e posso dar o seu testemunho. Então, comenta, participa, encaminha aí, curte o canal. Vamos cumprir a nossa missão. Gente, mandar o vídeo não vai fazer mal para ninguém, hein? Pelo contrário, vai fazer muito bem e você vai estar participando aí da missão. Obrigada, obrigada, meninas. Deus abençoe. Até a próxima. Até.